Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos fazer, atendendo as sugestões enviadas no YouTube, Delícias de Festa Junina, parte 3. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 100 gramas de coco ralado, um copo de leite comum, uma lata de leite condensado e 2 colheres de manteiga ou margarina. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar o leite condensado, a manteiga ou margarina e o coco ralado. Continuando no fogo baixo, nós vamos ficar mexendo aqui agora, até engrossar e soltar do fundo da panela. Não podemos parar de mexer, tá, gente? Aqui, gente, está quase no ponto. Nós temos que esperar soltar do fundo da panela. Nós temos que mexer sempre para não agarrar no fundo. Se nós tirarmos do fogo antes de estar no ponto, ela não fica gostosa não, tá, gente? Tem que esperar soltar do fundo da panela. Aqui, gente, eu tô soltando o fundo da panela, olha. Aqui, ó. Então, nós apagamos o fogo. Agora, nós vamos colocar em potinhos ou taças individuais. Gente, olha como ficou bonita a nossa receita. Um aroma delicioso. Nós enfeitamos com coco ralado, mas isso é opcional, tá? Você pode jogar um pouquinho de coco ralado por cima. Ela fica cremosa assim, olha. Agora nós deixamos em temperatura ambiente e depois nós levamos à geladeira. Ela não endurece quando vai à geladeira, não. Ela fica cremosa, por isso que ela tem que ser consumida com a colher. Então esta é a nossa receita de hoje, cocada de colher. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é 1,5 copo de farinha de milho amarela, 1 copo de farinha de trigo, 3/4 do copo de leite comum, 2 ovos inteiros, 5 salsichões, óleo à vontade para fritar, 1 colher de sopa rasa de fermento em pó para bolo, fermento químico, e 5 palitos de espeto para churrasco. Estes são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Nós podemos usar nesta receita salsicha ou salsichão. Nós demos uma fervida nela e depois secamos com a ajuda de um papel toalha. Ela tem que estar bem sequinha. Primeiramente, nós vamos aquecer o óleo em uma panela, que ele precisa estar bem quente na hora que nós colocarmos a fritura. Em uma tigela, nós vamos colocar a farinha de milho. Ela tem que estar bem fina. Se vier em flocos maiores assim, com a ajuda das mãos, nós fazemos assim. Às vezes você não encontra essa mais fina, encontra apenas a flocada. Aí nós fazemos assim, nós deixamos ela bem fina. Para o sucesso da receita, tem que ser a farinha de milho. Não pode ser fubá, não. Vamos colocar a farinha de trigo e o fermento em pó. Nessa receita, nós colocamos o fermento em pó nessa parte aqui. Não deixamos para o final, não. Damos uma leve batida nos 2 ovos e misturamos. Nós não precisamos de colocar sal nessa massa, não, porque a salsicha ou o salsichão já vem temperado. Agora nós vamos colocando o leite aos poucos e mexendo. Agora, com a ajuda de um fouet, nós vamos fazendo assim, até ficar uma massa homogênea. Aqui, gente, tem que ficar nesta consistência, olha. Se não ficar assim pastosa, vocês batem mais com fouet, com garfo. Agora nós pegamos o espeto para churrasco
e colocamos assim na salsicha. Agora nós pegamos um recipiente assim mais comprido, ou um copo, e despejamos essa massa. Agora nós mergulhamos o salsichão nessa massa. Para nós sabermos se a temperatura do óleo está boa, nós colocamos o palito de madeira. Se ele borbulhar em volta, que já está bom, olha. Se não borbulhar, deixamos aquecer um pouquinho mais. Está no fogo baixo, porque se colocarmos no fogo alto, vai queimar a fritura. Agora nós tiramos a salsicha assim, vamos virando ela para não escorrer e colocamos no óleo quente. Vamos fazer assim com todas elas. Por isso que a massa tem que estar pastosa. Se ela ficar muito líquida, ela começa a escorrer muito, aí não dá certo. Olha aqui, gente, no instantinho vai fritando aqui. A salsicha já é pré-cozida. Então nós vamos apenas dar uma leve dourada na massa. Vamos fazer assim com todas elas. Então nós estamos terminando de fritar os salsichões. Apagamos o fogo, agora nós vamos enfeitar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Um cheirinho muito bom. E aqui o acompanhamento, vocês podem colocar maionese, mostarda, ketchup, orégano. Fica muito gostoso. Ele fica todinho frito, olha, gente, todo dourado, olha. Agora nós vamos parti-lo para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente, como ficou, olha. Ficou bem frito, bem sequinho. Pode ser levado na escola, como lanche das crianças. Pode ser comido em festinhas, aniversários, como tira-gosto. Muito gostosa essa receita. Olha aqui, gente, colocando os ingredientes assim para complementar, fica mais gostoso ainda. Vale a pena vocês fazerem. Então esta é a nossa receita de hoje, salsichão no espeto. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Nós recebemos sugestões para uma receita de cajuzinho de festa que fosse prático e fácil de fazer. Então nós vamos usar 400 gramas de amendoim torrado e moído. Você já pode comprar assim, torrado e moído. Uma caixa de leite condensado de 395 gramas. Uma colher de sopa de manteiga ou margarina derretida. 4 colheres de sopa de achocolatado em pó. Esses são os ingredientes para a nossa massa. Nós vamos usar também na nossa receita açúcar a gosto, a metade do amendoim também a gosto e as forminhas em cores variadas para nós colocarmos. Aqui tem tamanhos variados que depende muito do tamanho que você vai fazer. Em uma tigela nós vamos colocar o achocolatado e a manteiga. Vamos misturar. Nós vamos colocar o leite condensado. Agora nós vamos mexer para misturar bem. Agora nós vamos colocando aos poucos o amendoim torrado e moído. Sempre mexendo, tá, gente? Então, nós terminamos de colocar o amendoim torrado. Como está muito calor, nós vamos deixar 10 minutos na geladeira para ela ficar um pouquinho mais consistente. Só 10 minutos, tá, gente? Na geladeira. Aqui, gente, fica nessa consistência quando nós deixamos na geladeira. Agora nós pegamos uma colher assim, mais ou menos desse tamanho, que nós vamos fazer tamanho de festa.
Se vocês quiserem maior, pega uma colher de sopa. Mas para festa, geralmente, é menor. Aí nós pegamos uma quantidade assim. Olha, nós enrolamos na mão. Assim, olha. Como se fosse fazer um bolinho. Tá? Achatamos a ponta. Olha aqui como é fácil, gente. Aí. E achatamos assim na ponta de baixo, olha. Aí. Viu como é fácil? Aí, sabe como que eu faço para poder render? Vamos jogando no açúcar. Mexemos assim, ó. E vamos fazermos a quantidade maior. E ganha tempo. Se você fazendo um por um para colocar o amendoim, você perde tempo. Então, nós fazemos assim um bolinho. Achatamos essa ponta aqui. E aqui nós fazemos assim. Vai ficar um formato de um cajuzinho. Aí nós vamos colocando no açúcar, tá? Então, nós fizemos 10. Aí nós vamos pegar metade do amendoim. Colocamos assim na ponta, assim, ó. Fazemos pressão, ó. Agora vamos fazer assim mais com o restante da massa. Então, gente, nós estamos terminando de fazer os nossos cajuzinhos. Como eu falei com vocês batem assim, ó, para ficar bem achatada a ponta. Coloca o amendoim. Agora nós vamos colocar na bandeja para vocês verem como ficou. Olha como renderam os nossos cajuzinhos, gente. 110 docinhos que deu. E fica muito bonito assim na bandeja para enfeitar a mesa de festas, de aniversário, casamentos. Então esta é a nossa receita de hoje, cajuzinho de festa. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são meio quilo de costelinha, 1 copo de canjiquinha, 4 colheres de sopa de tomate, 4 colheres de sopa de cebola, 2 colheres de sopa de cheiro verde, 2 colheres de sopa de bacon picado pequeno, meia colher de café de sal e 4 dentes de alho grandes picados. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para fazer a nossa canjiquinha com costelinha. Primeiramente, nós vamos lavar a canjiquinha. Essa canjiquinha não tem muita casquinha não, mas tem umas que tem muita casquinha que quando você põe na água ela levanta. Dependendo da qualidade ou da marca, você tem que lavar várias vezes. Nós estamos acostumados a lavar 3 vezes. Agora nós vamos colocar no escorredor. Aí nós pegamos de novo a tigela. Agora nós vamos colocar a canjiquinha na água. Ela vai ficar de molho. Ela ir amolecendo. Nós colocamos a quantidade de água suficiente para cobrir a canjiquinha, tá, gente? Nós vamos agora deixar ela de molho, enquanto nós vamos fazer a costelinha. Nós vamos colocar nessa panela, primeiramente, o bacon. O bacon e a costelinha, eles já soltam uma gordura. Nós não precisamos de colocar azeite nem óleo. Então agora nós vamos colocar a costelinha. A costelinha não está temperada, tá, gente? Não tem nenhum tempero aqui. Nessa receita nós não vamos usar o tempero caseiro, não. Eu vou mostrar para vocês como eu sempre fiz e fica muito gostoso. Nós vamos deixar dourar a costelinha e o bacon. Deixamos essa gordura assim, tá, gente? Não tiramos não, olha. Enquanto a costela está dourando,
Nós vamos colocar 2 litros de água para ferver. Vai estar em fogo alto. Vamos deixar ferver. Enquanto isso, a nossa costelinha está dourando, olha. Nós douramos um pouquinho a costela. Agora nós vamos colocar a cebola. Agora nós vamos acrescentar o alho e o sal juntos. Misturamos. A gente imagina o cheirinho, o aroma delicioso que está aqui. Com alho, bacon, cebola, a costelinha. Vamos colocar o tomate. É bastante tomate, porque nós não vamos colocar o extrato de tomate, o molho de tomate. Nessa receita nós colocamos tudo natural. Vamos colocar agora o cheiro verde. Continua no fogo alto. Agora nós vamos aguardar um pouquinho os ingredientes se misturarem. Enquanto isso, a nossa água está quase fervendo. Aqui, gente, quando fica assim, olha, o frango está dourado, os ingredientes também, olha, estão todos refogados, a água já está fervendo. E a canjica que nós deixamos de molho, nós passamos no escorredor. Podemos tirar toda a água dela. Deixamos ela escorrer bem. Aí parou de escorrer. Agora nós misturamos. E nós colocamos a água quente até cobrir todos os ingredientes que estão na panela. Porque a canjiquinha ela vai absorver o líquido. Aí nós vamos precisar de colocar um pouquinho mais de água, mas não agora. Daqui a pouco. Então nós vamos deixar agora cozinhar. Vamos tampar. Vamos deixar por 10 minutos assim tampado, olha. Não tem perigo de queimar, tá, gente? Porque a água está tampando os ingredientes. Fogo alto. Tampar por 10 minutos. Nós deixamos 10 minutos tampado. Tá vendo? Não secou a água. Mas nós temos que ir colocando. Como eu falei com vocês, a canjiquinha é igual arroz. Ela vai absorvendo a água. Colocamos o restante da água. Ainda não está cozida, não. Agora, nesse ponto aqui, gente, nós provamos o sal. Porque nós não colocamos o tempero caseiro. Então, nós vamos colocar só um pouquinho a mais de sal. Que está um pouco sem tempero. Se vocês quiserem, pode colocar pimenta. Esta é a hora de vocês colocar o tempero que quiser. Nós colocamos só mais um pouquinho de sal, mas se estivesse precisando de mais, porque nós colocamos 4 dentes de alho grande, nós colocamos cebola, que já são temperos, né, gente? Agora não tampamos a panela mais não, nós vamos ficar vigiando até cozinhar. Se precisar de mais água, nós colocamos, mas por enquanto não está precisando não. Se começar a espirrar, aí nós fazemos assim, olha. Se você estiver com muita pressa dessa receita, você pode colocar na panela de pressão. Mas eu não gosto de colocar na panela de pressão, não, que às vezes passa do ponto, desmancha a costelinha. E o gostoso dessa receita é você comer a costela sem estar desmanchada. Vamos aguardar cozinhar a canjiquinha. Aí, gente, está pronto a nossa canjiquinha com costelinha, olha. A carne está cozida, a canjiquinha também está bem cozida, olha aqui. O tempero está bom, do jeito que nós queremos. Como eu falei com vocês, vocês podem temperar
Colocar os condimentos que quiserem, tá? Ela fica assim cremosa, olha. Agora nós apagamos o fogo e vamos colocar numa travessa. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. E um aroma delicioso. A costelinha ficou bem cozida. Ficou desmanchando, olha, bem cozida. E ficou com o osso preso, ó. Ela não desprendeu do osso. Ai, gente, desmanchando a costelinha aqui. Então, esta é a nossa receita de hoje. Canjiquinha com costelinha. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é um copo de fubá, meio copo de açúcar, meio copo de milho cozido, 6 colheres de sopa de óleo, 2 ovos inteiros, meia colher de sopa de fermento em pó para bolo e meio vidro de leite de coco. O leite de coco geralmente tem 200 ml, então nós vamos gastar aqui 100 ml de leite de coco. Nós vamos usar 8 forminhas para empada. E como sugestão de cobertura, aqui nós temos coco ralado, leite condensado, canela em pó, açúcar refinado e granulados. São sugestões. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Antes de iniciarmos a nossa receita, nós vamos ligar o forno, temperatura média, 180 graus, para ir aquecendo. Nós vamos colocar no liquidificador os 2 ovos, o leite de coco, o óleo e o milho verde. Agora nós vamos bater por 3 minutos. Agora nós vamos colocar o açúcar e o fubá. Agora nós vamos bater por 2 minutos. Aqui, gente, fica nessa consistência, olha. Agora nós vamos colocar o fermento em pó e misturamos delicadamente. Agora nós pegamos essas forminhas assim de empada, untamos com manteiga ou margarina e polvilhamos com fubá. Fica assim, gente, olha. Agora vamos fazer assim com todas elas. Agora nós despejamos esse creme que nós batemos nas forminhas. Não enchemos muito não, porque vai crescer. Agora nós vamos colocar aqui numa forma para facilitar levar ao forno. Agora nós vamos levar ao forno pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 30 minutos. Depois desse tempo nós espetamos o palito. Se sair limpo, é que já está cozido. Já se passaram 30 minutos que a nossa receita está no forno. Olha como ele sai com facilidade, gente. Por isso que é bom untar antes de colocar na forminha. Nós podemos consumi-lo do jeito que está assim, olha. É muito gostoso. Mas se você quiser enfeitá-lo, colocando uma cobertura, uma sugestão. Você coloca o leite condensado assim, ó. Aí você pode colocar o granulado de chocolate. O leite condensado é para fixar o granulado. Podemos colocar somente o açúcar, a canela. Colocamos o coco ralado. Olha como ficaram bonitos os nossos bolinhos, gente. E vocês podem fazer para merenda das crianças, para festinhas de aniversários, para lanches. Muito gostoso mesmo. Agora nós vamos abri-lo para vocês verem como ficou. Olha aqui, gente, como que fica bem cozido. Por fora, por dentro também. Como ele leva milho e fubá, fica com a massa parecida com bolo de fubá. Ele fica macio e cremoso. Um aroma delicioso. Essas sugestões de cobertura, tá? Coco, granulado, açúcar, canela. Você pode colocar também geleia por cima. Pode colocar ganache. O que você quiser, você pode colocar por cima.
Então esta é a nossa receita de hoje, mini bolinhos. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita são 2 copos de farinha de trigo, meio copo de leite, 1 colher de café de fermento em pó para bolo, um ovo inteiro, 1 colher de café de açúcar e uma pitada de sal. Esses são os ingredientes da massa. Para a cobertura, nós vamos usar queijo mussarela, presunto, queijo parmesão, molho de tomate, cebola picada, tomate picado, orégano e azeitonas. Nós não falamos a quantidade dos ingredientes da cobertura porque é a seu gosto. Esses são os ingredientes que nós vamos usar na nossa receita de hoje. Em uma tigela nós vamos colocar a farinha de trigo, os 2 copos. Colocamos o açúcar e o sal, misturamos bem, acrescentamos o ovo, misturamos, colocamos o fermento em pó para bolo e agora aos poucos nós vamos colocando o leite. Então nós já colocamos todos os ingredientes da massa nessa tigela. Misturamos assim com a colher de madeira. Agora com a ajuda das mãos nós vamos misturando a massa assim, até ficar bem homogênea e soltar das mãos e do fundo da tigela. No princípio ela agarra assim nas mãos, mas depois a gente misturando bem ela solta. Aí gente, a massa não agarra mais nas mãos nem na tigela. Em uma superfície enfarinhada nós vamos sovar um pouco a massa. Não precisa sovar muito não, porque essa massa ela é muito boa. Agora nós enrolamos assim, vamos cortar a massa em 8 partes. Enrolamos assim, com a ajuda de um rolo, nós abrimos a massa. Agora nós pegamos um prato pequeno para marcarmos assim, olha, para ficar bem redondinho. E cortamos o excesso. Esse pratinho aqui que nós estamos usando como medida, ele tem 16 centímetros de diâmetro. Essa rebarba aqui que sobrou, nós vamos aproveitá-la, tá? Aí, gente, a primeira massa já está pronta. Agora vamos fazer assim com todo o restante da massa. Aí, gente, nós terminamos de abrir as 8 mini pizzas. Em uma panela, no fogo baixo, nós colocamos um fio de azeite. Se a sua panela for antiaderente, não precisa de untar, não. Mas essa nossa panela aqui não é antiaderente. Você pode usar azeite ou óleo. Nós colocamos a massa da mini pizza. Vamos aguardar ela dourar. Uns 2 minutos, mais ou menos. Sempre no fogo baixo, tá, gente? Para não queimar. Aí a gente já dourou um lado. Agora nós viramos do outro lado, sempre no fogo baixo. Agora aqui dentro nós vamos montar a pizza. Vocês podem colocar o ingrediente de sua preferência, tá? Isso aqui é uma sugestão. Colocamos o molho de tomate, o presunto desfiado, a mussarela, colocamos a cebola, tomate, azeitonas, o queijo mussarela. E agora por cima nós vamos colocar o orégano a gosto. Sempre no fogo baixo, não tem perigo de queimar não, tá? Deixamos uns minutinhos para derreter o queijo. Aí a gente começou a derreter o queijo, olha aqui. Se você quiser, pode deixar por mais alguns minutos para derreter mais o queijo. Vamos fazer assim agora com todas elas. Então nós estamos terminando de fazer nossas mini pizzas. Agora nós vamos decorar o nosso prato. Olha como ficou bonita a nossa receita, gente. Muito fácil de fazer. E os ingredientes de cobertura, você pode colocar a seu gosto. Se você gostar de milho, pode colocar de ervilha, uma pimentinha. Pode colocar o ingrediente de sua preferência. Você pode fazer também essas pizzas, congelar, pode fazer para vender. Logo abaixo do vídeo nós vamos escrever a lista dos ingredientes e as dicas dessa receita. O gostoso é saborear essa receita quentinha, tá, gente? Agora nós vamos parti-la para vocês verem como ficou. Aí, gente, olha,
Bem fininha a massa, bem cozida. Ela fica bem crocante, fica macia e crocante ao mesmo tempo. Muito gostosa mesmo essa receita. Então essa é a nossa receita de hoje, mini pizza na panela. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita é um copo de farinha de trigo, meio copo de leite, meio copo de açúcar, uma colher de sopa de manteiga ou margarina, uma gema, uma clara e uma colher de café de fermento em pó para bolo. Nós vamos usar para a cobertura do nosso bolo de caneca confeitos coloridos e granulados de chocolate à vontade. Esses são os ingredientes que nós vamos usar para a nossa receita de hoje. Primeiramente, nós vamos ligar o forno, temperatura média 180 graus, para ir aquecendo. Nós vamos peneirar a farinha de trigo. Agora nós vamos colocar o açúcar, a margarina ou manteiga, a gema de ovo. É bom ser um ovo grande. Se for muito pequeno, vocês podem colocar 2. O ovo ajuda muito a massa a ficar aerada, macia. Vamos colocando o leite aos poucos e misturando. Agora, com a ajuda de um fouet, ou batedor de claras, não sei como vocês chamam em sua região, nós vamos bater assim, olha. Misturar bem, até ficar uma massa homogênea. Se você tiver batedeira, você pode usar, mas em nosso programa nós não usamos, não. Fica assim, gente, olha. Agora nós vamos bater as claras e vamos deixá-las em ponto de neve. Em nosso programa nós não usamos batedeira, então já expliquei em outros vídeos como nós fazemos para bater a mão. Nós pegamos o garfo assim nessa posição e vamos fazendo assim, olha. Rapidinho ficou em ponto de neve, olha. Agora nós vamos misturar essa clara batida em ponto de neve na massa que nós fizemos. E delicadamente nós fazemos assim, fazemos movimentos assim, de baixo para cima. Agora, por último, nós vamos colocar o fermento em pó, uma colher de café. E delicadamente nós fazemos assim. Parece que não, mas é muito importante esse movimento, tá? O bolo fica bem macio. Está pronta a massa do nosso bolo. Esta receita eu estou acostumada a fazer com essas medidas. Dá para 3 xícaras grandes de 250 ml. Nós passamos um pouco de margarina com a ajuda do papel toalha para não agarrar o nosso bolo nas canecas. Nós não enchemos muito não, porque depois vai crescer, aí vai transbordar dentro do forno. Nós colocamos as canecas em cima de uma bandeja ou de uma tampa de alguma coisa assim, para facilitar levar ao forno. Agora nós vamos levar ao forno, que está pré-aquecido, temperatura média, 180 graus, por 20 minutos. Já se passaram 20 minutos que a nossa receita está no forno. Nós sabemos que está bom, que nós espetamos um palito assim, e o palito saiu limpo. Olha como está bonito, gente, um cheirinho bom. Nós podemos enfeitá-los com granulados. Podemos colocar calda de morango, calda de chocolate. Podemos colocar o que nós quisermos para enfeitar. Essa receita nós comemos na caneca mesmo. Olha como está desmanchando, gente, olha. Ele está quente. Olha aqui, ficou bem cozido. A caneca ainda está quente. Olha que massa, gente, olha. E rapidinho ficou pronto. Aqui, gente, da outra caneca também, olha. Ele fica bem cozido dos lados. Muito fofinha essa massa, olha. Aí, gente, olha, todos os 3 ficaram bem cozidos, olha. Não agarrou na caneca, porque nós untamos. Então, essa é a nossa receita de hoje. Bolo de caneca. Uma receita muito gostosa, muito fácil de fazer. Os ingredientes que nós vamos usar para fazer o nosso pudim de amendoim são uma lata de leite condensado,
2 vezes a mesma medida da lata de leite comum, 1 copo de amendoim torrado e moído, 3 ovos inteiros. Nós vamos usar também meio copo de água e 1 copo de açúcar para fazer a calda. E aqui são os enfeites que nós vamos usar para decorar o nosso pudim. É opcional. Em uma panela no fogo baixo, nós vamos colocar o açúcar para fazermos a calda do nosso pudim. Demora um pouquinho para desmanchar. Lembrando a vocês que nós vamos ligar o forno, temperatura alta, para ir aquecendo, para depois nós colocarmos o nosso pudim. Aqui no meu forno, a temperatura máxima dele é 220 graus. Vocês colocam na temperatura maior que tiver no forno de vocês. Porque nós vamos fazer o pudim no banho-maria. Aí, gente, o açúcar já derreteu todinho. Agora nós vamos colocar a água. É assim mesmo que fica, tá, gente? Depois que essa calda estiver pronta, nós vamos colocar ela na forma, como se estivesse untando a forma, para colocar o nosso pudim. Já derreteu todo o açúcar, está pronta a nossa calda. Agora nós vamos despejar na forma que nós vamos fazer o pudim. Apagamos o fogo. Agora nós vamos mexendo assim para untar a forma. Agora nós pegamos a metade dos amendoins e colocamos assim, olha, para enfeitar. Agora nós reservamos e vamos continuar a nossa receita. Nós vamos colocar no liquidificador o leite comum, o leite condensado. Vamos colocar os ovos e o amendoim. Agora nós vamos bater por 5 minutos. Nós deixamos bater por 5 minutos, olha. Agora nós vamos despejar na forma que nós colocamos a calda. Agora nós pegamos uma forma maior, uma panela, qualquer utensílio que seja maior do que a forma que você vai fazer o pudim. Aí nós colocamos assim. Antes de colocarmos a água aqui, nós vamos colocar um papel alumínio, a parte brilhosa para dentro. Agora que nós cobrimos a parte de cima assim do pudim, nós vamos colocar água quente. Nosso forno já está ligado. Nós não enchemos a forma não, tá, gente? Porque senão ela pode começar a borbulhar e apagar o fogo do forno. Nós deixamos assim, ó, 1/3 da forma sem água. Se vocês não tiver essa forma aqui, pode colocar na panela grande, desde que seja um utensílio que seja maior do que a forma do pudim. Então agora nosso forno já está aquecido, na temperatura alta, nós vamos deixar por 90 minutos. Mas aí quando der 1 hora que estiver lá no forno, nós vamos tirar o papel alumínio. Então vai ficar 1 hora com papel alumínio e meia hora sem esse papel aqui. Tem 1 hora que o nosso pudim está no forno. Agora nós vamos tirar o papel laminado. Ainda não está bom não. Está quase bom, olha. Nós vamos deixar agora ele cozinhar meia hora sem o papel laminado. Tem água, tá vendo? Se tiver pouca água, nós completamos um pouquinho. Olha. Não pode deixar secar essa panela aqui não, tá? Essa de baixo. Vamos deixar por mais 30 minutos sem o papel laminado. Já se passaram no total 1h30 que nosso pudim está cozinhando. 1 hora com papel laminado e 30 minutos sem. Está muito quente.
Nós vamos deixar agora ele esfriando. O nosso pudim de amendoim já está em temperatura ambiente. Agora nós vamos levar à geladeira antes de desenformar, para ele ficar bem consistente. Nosso pudim ficou 2 horas na geladeira. Agora nós passamos a espátula na beirada assim para facilitar desenformar. Olha como ficou bonito o nosso pudim de amendoim, gente. Agora nós vamos enfeitá-lo. Essa receita já está sendo muito solicitada por causa das festas juninas. Todo mundo gosta muito de amendoim. Nós vamos cortá-lo para vocês verem como ficou. Então esta é a nossa receita de hoje, pudim de amendoim. Uma receita muito gostosa e muito fácil de fazer. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho e pelo grande número de visualizações que estamos recebendo. Peço a vocês nos acessarem no YouTube e no nosso site, canaljanilores.com.br. Peço para vocês se inscreverem e dar um joinha lá, tá, gente? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.